Porque às vezes você fala algo aqui, mas lá fora você fala algo totalmente diferente e inverso do que você fala aqui. E se nós estamos tratando com adoração, me perdoa e não 35 minutos. Eu não posso deixar de dizer que se a adoração fosse somente louvar ao Senhor, então todos seríamos adoradores. Porque quem não louva? Quem não louva? Mas quem adora? É verdade. Porque louvar é o ato de você cantar um louvor a Deus, ao Senhor. Agora adorar é um ato de entrega e de doação ao Senhor. Uma coisa é certa, Deus requer tanto uma quanto a outra. E hoje, você não vai apenas louvar, você vai adorar. Porque Deus vai te constituir adorador. Por quê? Porque o tempo de adorar chegou. Eu repito, o tempo de adorar chegou. Houve anos atrás, décadas atrás, que muitos na igreja apenas louvavam. Muitos na igreja apenas tinham como objetivo ir aos cultos, passar umas 2 horas numa reunião que às vezes se tornava chata e monótona, louvava, mas não adorava, e saía da mesma forma, da mesma maneira. Mas Deus está dizendo que este tempo está findando, e o tempo de adorar, ou dos verdadeiros adoradores, está chegando. É o tempo de nós nos desatarmos, de lançarmos as correntes que nos aprisionaram, para que elas caiam por terra e adoremos ao Senhor, não porque alguém está nos pressionando, ou porque alguém está dizendo para nós adorarmos. Adorarmos ao Senhor com a certeza de que este é o nosso dever, de que está intrínseco na nossa alma, de que é inerente ao nosso ser, adorar aquele que nos fez, adorar aquele que é criador por excelência, adorar aquele que é rei dos reis, adorar aquele que é Senhor dos senhores. Não podemos deixar de dizer que adorar ao Senhor constitui-se num ato de responsabilidade maior do que simplesmente louvar. Deus está hoje pedindo para que aqueles que louvem também o adorem. Quem aqui está louvando ao Senhor? Mas quem aqui está adorando ao Senhor? Gente, por que tu está falando isso? Tu está hoje, acordou do avesso. Eu estou dizendo que Davi louvava, e há 73 salmos onde ele louva, mas houve um declínio espiritual na sua vida. E quando esse declínio espiritual chegou, não era porque Deus o estava provando, não era porque Deus estava provando sua fé, era porque ele havia caído em desgraça. E chegou um momento em que o profeta Natan, enviado pelo Senhor, foi lá explicar para ele o que havia acontecido. E vocês conhecem a história, e ele entendeu. E depois que ele entendeu, o pecado já havia sido concebido. Betseba já estava grávida, e o filho já até tinha nascido. E depois que o filho nasce, a ordem de Deus é que o Senhor iria tocar na criança. Mas o versículo que nós lemos diz que Davi, ele se levantou. Glórias a Deus. Bom, gente, o que é que você está falando com isso? Eu estou dizendo que Davi estava prostrado, estava no chão, o homem segundo o coração de Deus, o homem que escreveu 73 salmos, o homem que venceu um gigante, estava no chão, agora, sendo alvo da miséria que ele tinha buscado, sendo alvo da desgraça que ele próprio tinha corrido atrás. E tem vezes na nossa vida que nós precisamos correr atrás do prejuízo que nós mesmos trazemos para a nossa vida. E isso, não falo isso com arrogância, dizendo que os irmãos devem fazer isso, todos devem fazer isso, inclusive eu, que já estive numa situação semelhante. Eu estou dizendo